Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo dessa reflexão também, dessa troca de pensamentos. Por isso eu preciso que você deixe o like, que você se inscreva no canal, porque toda reflexão é válida, todo debate precisa ser construtivo e eu preciso saber o que vocês estão pensando em função do que vai acontecer no dia 29 de novembro, ou seja, qual estratégia tática o Flamengo vai se fazer utilizar, assim como o Palmeiras também, para poderem se enfrentar na final da Libertadores. Ontem à noite, como eu falei para vocês, houve algumas discussões nesse sentido, logo após a vitória do Porto sobre o Santos, que para mim não seria nenhuma novidade antes de começar o jogo, principalmente depois, quando esse resultado se consolidou. Sabe por quê? Porque o Palmeiras não perde pontos para equipes que estejam na parte mais baixa da tabela, como o Flamengo faz. Incrível essa inversão. Ontem eu falei sobre uma estatística que eu li no jornal Globo sobre os últimos 11 jogos do time do Flamengo e os últimos 11 jogos do time do Palmeiras. O Palmeiras nos últimos 11 jogos tem 70% de aproveitamento e o Flamengo tem 55%, o que mostra que o Palmeiras realmente, estatisticamente, está melhor do que o Flamengo, atravessa um bom momento. E com aquela vitória de ontem, tem muito rubro-negro que fica chateado comigo, mas eu acho que o Flamengo, contra o Fortaleza, já tinha dado adeus ao Campeonato Brasileiro, porque perder para o Fortaleza, que está brigando para não cair, realmente não é definitivamente algo que um time campeão deva ter nas estatísticas correntes do campeonato. Isso não pode acontecer. E o Palmeiras não faz isso. Engraçado, o Flamengo ganha das equipes de maior expressão, aquelas que estão lá no topo da tabela, mas perde pontos para as equipes de baixo. O Palmeiras é o contrário, vide o que aconteceu com o próprio Flamengo, porque o Flamengo tirou 6 pontos do Palmeiras. Nós vencemos lá e vencemos aqui. E aí surgiu ali uma discussão, às vezes até contaminada por algumas pessoas irracionais que insistem no meu canal para poder falar bobagens. Eu queria muito que isso não acontecesse, mas infelizmente acontece. Pessoas que se desviam do debate e enveredam ali para os xingamentos e outras coisas mais. Eu queria muito que isso não acontecesse. Queria muito que as pessoas entendessem que o meu canal não é para isso. O meu canal é alegria, o meu canal é reflexão, é debate. E essas pessoas que querem destilar o ódio, que elas fossem para outros lugares, mas elas insistem às vezes em irem para lá e quando são limadas aparecem com outros nicks, enfim. Então a discussão ontem, para quem aqui sadia, foi sadia. E eu opinei sobre o seguinte, eu disse assim, bom, o Flamengo tem dificuldades contra equipes de menor expressão porque o Flamengo não sabe romper as linhas inflexíveis de marcação que essas equipes impingem contra nós. O Palmeiras sabe fazer isso. Por que o Palmeiras sabe fazer? Porque ele joga no abafa. Porque o Palmeiras vai lá, cruza muita bola, o Palmeiras é muito intenso, tem um vigor físico impressionante, então eles vão tentando, vão chutando e vão jogando a bola para a área, não perdem muito tempo com toque em U, como o Flamengo perde contra as equipes de menor expressão, as equipes que estão lá embaixo na parte da tabela. E por que faz isso? Porque o Flamengo não muda o estilo de jogo, nem aos 45 minutos que eu estou precisando de um golzinho ali para empatar o jogo, ou então para fazer o gol, como em algumas oportunidades acabou perdendo. O Flamengo não muda o seu estilo, o Flamengo está sempre ali tocando e irritando a torcida. Agora, contra as equipes de maior expressão, não, porque essas equipes atacam o Flamengo. Então, quando essas equipes atacam o Flamengo consegue ser letal, porque o nosso toque de bola é muito bom e o nosso talento também. Agora, você vai jogar contra equipes que põem os 11 jogadores na linha do gol, realmente fica muito difícil. E aí, a estratégia do Palmeiras vinga, porque, como eu falei, é uma estratégia física, uma estratégia de insistência, uma estratégia de cruzamentos, e eles acabam fazendo os gols
aproveitando-se inclusive de falhas individuais, as quais o Flamengo incorre muito e o Palmeiras dificilmente falha. Isso aí é uma grande verdade. O time do Palmeiras é, de fato, um grande time. Tem muita gente que confunde o que eu falo sobre jogar bonito, jogar feio e ser um grande time ou um pequeno time. O Palmeiras é um grande time, muito bem treinado, só que joga de uma maneira que eu não gosto. Aí você vai perguntar para mim, mas Gil, então o que é melhor? É melhor jogar feio como você acha que joga? Até porque o que eu digo não é um veredito, é só a minha opinião. E ganhar as competições ou jogar bonito como você acha que o Flamengo joga e não ganhar nada. No final das contas, o resultadismo é o que impera. Claro que eu vou dizer que eu prefiro ganhar. Só que eu acho que o Felipe Luiz tem que tornar híbrida a estratégia dele. O Felipe Luiz tem que fazer o seu jogo até um certo momento. Não está dando certo, a defesa adversária está ali acachapantemente destruidora do nosso toque de bola, tem que mandar a bola na área, tem que forçar, tem que tentar romper igualzinho que o Palmeiras faz. Então o Flamengo ganha de equipes que são melhores, para essas equipes atacam o Flamengo. Mas contra as equipes pequenas, o Flamengo infelizmente vem claudicando porque não muda seu estilo de jogo. E como eu falei no vídeo dessa semana, desde 82, daquela tragédia lá do Sarriá, quando a Itália ganhou do Brasil, as equipes sabem montar estratégias defensivas realmente inexpugnáveis. É isso que acontece. Então, por que o Flamengo ganhou 2 vezes do Porco? Porque o Abel ousou atacar o Flamengo de forma que o Flamengo pudesse mostrar sua habilidade, mostrar o seu toque de bola. O que realmente o Abel não costuma fazer. Então perdeu 2 vezes esse ano. Aí eu disse assim, olha, eu não acho que o Abel vai atacar o Flamengo como atacou, como tentou atacar nas 2 vezes que jogou esse ano. Veja bem o que aconteceu agora. Vamos pegar o recorte mais recente aí. O que aconteceu agora aí. Flamengo 3-2. O Palmeiras que jogar no campo do Flamengo no primeiro tempo. E aí, companheiro, vocês viram o que aconteceu. O Flamengo tomou um golzinho ali no final, mas estava 3-1. Tomou um gol no final porque o Palmeiras acelerou, jogou muita bola na área. Eles não desistem nunca, esse é um mérito da equipe deles. É assim que eles vão jogar, sempre enquanto o Abel estiver ali. É impressionante, eu queria muito que o Felipe Luiz tivesse essa mentalidade, mas não tem. Realmente ele não tem essa mentalidade, isso é o que falta nele. O Abel tem essa mentalidade, por isso é que ele acaba vencendo jogos onde o Palmeiras, no meu entendimento, plasticamente não é convidativo para poder assistir o jogo, mas acaba ganhando o jogo. Então falta isso ao Felipe Luiz. Então eu falei assim, olha, eu acho que o Abel não vai incorrer no terceiro erro. 3 erros contra o mesmo time numa competição ou numa temporada, ele não vai correr esse risco. Eu tenho certeza absoluta disso, o Abel vai se resguardar mais. Tenho certeza. E vai sair nos contragolpes. O Flamengo vai jogar da forma que sempre joga, esperando ali uma oportunidade de infiltração, uma oportunidade de ganho de profundidade de algum jogador nosso que consiga passar essa bola para que alguém esteja ali na cara do gol, aí vai ser letal. E o Palmeiras vai querer explorar os contra-ataques, vai pegar a bola, vai jogar lá para frente, explorando a velocidade inegável que o time do Palmeiras tem, principalmente com o Vitor Roque, que só poderia jogar mesmo num time como o Palmeiras, que explora a velocidade, que explora o vigor físico dele. No time do Barcelona ele não jogaria nunca, porque aí já é um time que tabela mais, é um time mais apoiado, enfim, é um jogador que definitivamente caiu muito bem para o Palmeiras, o Vitor Roque, e é a grande esperança deles contra nós. Então eu disse isso, falei, olha, não acho que o Abel vai incorrer no terceiro erro. Na mesma temporada, o Abel vai se resguardar mais e vai jogar como jogou em 2021, tentando explorar os nossos erros, para que num contra-ataque consiga chegar lá e fazer o gol. Aí, perguntaram assim para mim, mas aí, Gil, o que o Flamengo tem que fazer? Eu disse assim, o Flamengo vai ter que jogar agora como o Flamengo joga, porque não vai dar para mudar. O Felipe Luiz não treinou o time para situações de desespero.
Não treinou. O que é desespero? Desespero é quando você está empatando o jogo contra uma equipe mais fraca e você não consegue fazer o gol, mas tem que fazer o gol. Desespero é quando você tem que empatar o jogo. Então, o Flamengo não é um time preparado para poder atuar no desespero, na urgência. E o Palmeiras é? O Palmeiras é. Porque quando toma o primeiro gol, imagine assim, o Palmeiras espera o Flamengo, toma o primeiro gol, o Palmeiras vai embora. Ele vai para frente. E aí você vai vendo ali, tem 6, 7 jogadores na área na hora do cruzamento. Dá uma olhada quando o Flamengo precisa fazer o gol, quantos tem na área? 1 contra 5, 6. E como é que eles voltam? Voltam em bloco. Em bloco, correndo rápido. Rápido, muito rápido para o ataque. Ele se recompõe muito rápido. A transição defensiva do Palmeiras é assim, muito bem feita, muito bem treinada. É uma transição que eu diria não o faz tomar gols. É uma transição que, mesmo o Palmeiras atacando lá na frente, eles voltam obsessivamente em busca da bola. Qual é a melhor estratégia? Eu acho que, como você tem ali hoje, sinceramente, face do que está acontecendo no futebol, pelas partidas que o Flamengo está realizando, e eu diria, pela forma também como os nossos jogadores estão falhando individualmente, porque estão falhando individualmente, ou seja, popularmente essa expressão pode ser conhecida e eu uso muito como entregadores de paçoca, como o Flamengo está entregando muita paçoca. Eu acho que o Palmeiras hoje tem 55% de chance de ganhar o título da Libertadores do Flamengo. Principalmente porque o Flamengo não se concentra. O time do Flamengo não se compromete ali como é comprometido o time do Palmeiras. O mental do time do Flamengo realmente é muito fraco. Então, Gil, você torce para que aconteça o quê? Eu torço para que o Flamengo consiga furar esse bloqueio do Palmeiras através da habilidade dos nossos jogadores, para isso é vital que o Pedro esteja, porque o Pedro tem que estar. O Pedro é aquele jogador que dá volume de jogo pelo meio, é aquele jogador sensacional que está ali dentro da área, inigualável aqui no Brasil, que consegue resoluções em espaços muito curtos. Ninguém tem essa habilidade no futebol brasileiro, não tem nenhum brasileiro que tenha essa habilidade, mas para isso também vai ter que se recuperar da lesão no braço e vai ter que entrar em forma física até lá, e eu não sei se isso vai ser possível. Tomara que sim, tomara que o Pedro jogue, porque é mais uma chance que o Flamengo tem de ganhar do Palmeiras. Eu lamento muito que o Flamengo tenha chegado aí em novembro dessa forma. Lamento bastante que mais uma vez o Flamengo tenha, eu diria, quase perdido ali o Campeonato Brasileiro. Você aí, rubro-negro, ao invés de você me criticar, você tem que concordar comigo. Dá uma olhada aí na nossa situação. Pouquíssimos jogos, Palmeiras 3 pontos na frente, Palmeiras sem perder ponto para a equipe que está em colocações mais baixas. E o Flamengo? O Flamengo ganhando de equipes que estão ali no topo, mas perdendo para a maioria, perdendo pontos para a maioria das equipes que estão em situação de desespero. E é lamentável isso. O Flamengo perdeu para o Santos, vai jogar agora contra o Santos de novo. O Flamengo perdeu para o Fortaleza, todo mundo brigando para não cair. Perdeu pontos para o Vasco também, perdeu pontos para o Ceará, todo mundo ali, naquela fase de baixo. Enfim, então, o cenário é esse. Mas eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: o Abel não vai realmente incorrer novamente no erro de jogar em cima do Flamengo, enfrentar o Flamengo atacando o Flamengo, morando lá no nosso campo. Não vai fazer. Não vai, já perdeu 2 vezes assim, não vai perder a terceira jogando dessa maneira. Pode perder a terceira usando a sua estratégia comum, viu? Como eu falei, eu acho que nós temos 45% de chance. Mas, mudando a sua estratégia, o Abel não vai fazer. E nós vamos ter que entender, nós aqui, rubro-negros, que o Flamengo vai ter que encaixar ali o primeiro gol, sofrer a pressão do pouco pelo empate e conseguir meter ali
o segundo gol no desespero deles, em lampejos, em passes que realmente nos coloquem ali na cara do gol em condições de sacramentar a vitória. É isso que vai acontecer ali, na minha opinião. Nós vamos falar mais desse jogo lá para frente, porque realmente é um jogão, né? Vai movimentar ali, eu diria, o mundo todo. Só para você ter uma ideia aí, eu estava vendo a TV de Espanha, e as pessoas estavam falando sobre esse jogo em Portugal, na Itália. Parece que não, mas todo mundo espera esse jogo aí, um jogaço, principalmente pelas circunstâncias, né? O que ganhar vai ser o maior vencedor de Libertadores aqui do Brasil. O Flamengo tem ali que devolver a derrota e o Palmeiras pode ampliar essa vantagem. Falam de estatísticas, que o Flamengo ganha a maior parte dos jogos contra o Palmeiras, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos falar disso aí até o dia 29, até o dia 29 não, nós vamos falar desse jogo aí, meus amigos, para todo sempre, para todo sempre. E eu, companheiro, espero muito que aquela bandeira que está lá no alto, que você está vendo, ela, então, possa estar ali mais orgulhosa do que ela já está pela história do nosso time, com mais uma conquista da Libertadores. Saudações rubro-negra, meus amigos.